Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Se você está chegando aqui pela primeira vez, então, primeiramente, seja muito bem-vindo. Tudo isso daqui, queridos, é feito com muito amor e carinho e também muita simplicidade. Apenas um celular, uma mesa e um pão que é compartilhado diariamente para aquecer o seu coração. Meus irmãos, nós estamos aqui meditando e refletindo especificamente sobre o primeiro livro de Reis. E hoje é um dia muito especial, sabe por quê? Porque nós estamos encerrando mais um livro, o 11º livro da Bíblia. Hoje a porção é composta de 3 capítulos, os capítulos 20, 21 e 22, e com isso encerraremos mais um livro da Bíblia. Se você não sabe, a gente está no projeto de leitura bíblica diária de Gênesis e Apocalipse de janeiro a dezembro. Se você crê que esse tipo de conteúdo é relevante para abençoar mais vidas e corações, então, por favor, curte, comenta, compartilha, segue o canal para que esse conteúdo chegue a mais corações. Chega de introdução, vamos direto ao conteúdo. No capítulo 20, veremos o rei Acabe, rei de Israel, enfrentando um grande desafio. Por quê? Porque Ben-Hadad, rei da Síria, reúne um poderoso exército e acaba ameaçando Israel de todas as formas, ameaçando de invasão real, de extermínio. E com extrema arrogância, o rei sírio acaba exigindo ouro, prata e até mesmo as esposas e os filhos de Acabe. Olha que situação. E no meio dessa crise, ou seja, nessa crise do reino do norte, de um reino idólatra, de um rei infiel ao Senhor, que é o rei Acabe, Deus acaba enviando um profeta para dizer a Acabe: eu entregarei este exército, o exército sírio, nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. Acabe, então, encorajado por essa palavra profética, acaba organizando seus homens, e sendo que ele tem apenas 232 oficiais e algum punhado de milhares de soldados do seu exército. E contra toda a lógica humana, contra toda a racionalidade, Israel acaba vencendo essa batalha. Olha que coisa incrível. Tudo exatamente como o Senhor havia dito por intermédio do profeta. Mas só que a história não para por aí, pois o rei sírio acredita que perdeu essa batalha porque Deus de Israel é o Deus dos montes. Porque essa batalha, primeiro vencida por Israel, foi travada uma batalha campal sobre os montes. E ali, né, os sírios, cheios de superstições, né, tem o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, então eles acreditam, não, Israel é o Deus do monte, por isso que eles venceram. Então, eles acabam planejando uma nova empreitada contra Israel. Só que agora, essa empreitada, esse ataque, deveria vir sobre onde? Sobre as planícies da região. Então, o Ben-Hadad acredita que agora, se Síria atacar pelas planícies, eles seriam vitoriosos. Medo e engano, né? Mais uma vez, através de uma palavra profética, Deus ele garante e promete livramento para Israel. Novamente, Israel, mesmo tendo um exército muito pequeno e diminuto, acaba saindo vitorioso. Ele derrota o exército sírio. Nesse capítulo, queridos, nós observamos uma clara manifestação de Deus, a fim de que, Acabe recebesse mais uma oportunidade de se arrepender e de finalmente reconhecer Yahweh, ou seja, o Senhor, como o único Deus sobre Israel. Mas, infelizmente, Acabe permaneceu agarrado, permaneceu se apegando à idolatria a Baal e a outros ídolos e deuses. Né? Nós vemos aqui, queridos, é como se Deus estivesse lançando mais uma vez a rede para que Acabe e, consequentemente, toda Israel pudesse se arrepender e seguir colocando o Senhor como o único Deus. Sendo que não para por aí, né? Tem mais coisa aí complicada para a vida de Acabe. Por quê? Para piorar ainda mais a situação, Acabe, em vez de eliminar o seu inimigo, ele acaba fazendo um tratado com Ben-Hadad, o rei da Síria. Quer dizer, o rei sírio é derrotado, Ben-Hadad é capturado. Na verdade, Ben-Hadad meio que se entrega ali pedindo clemência. Mas ele está ali sobre as mãos de Acabe, e Acabe decide simplesmente fazer uma aliança com Ben-Hadad, né? Quer dizer,
Acabe ele prefere fazer uma aliança com seu inimigo declarado que atacou o seu reino do que se arrepender, se aquebrantar e estabelecer uma aliança com Deus único e verdadeiro de Israel, com Deus que libertou Israel com mão forte da escravidão. Ao final, o capítulo termina com uma palavra dura de julgamento contra Acabe. Por quê? Porque ele acabou poupando quem Deus condenou. Logo, ele mesmo sofreria as consequências. Esse capítulo, queridos, ele deve ser considerado como um alerta ao nosso coração. Por quê? Porque nós temos que considerar a obediência a Deus uma prática que deve ser feita do início ao fim. Na verdade, a única coisa que o Senhor espera, aguarda e deseja de nós é a obediência. E no próximo capítulo, veremos uma porção marcante sobre injustiça, abuso de poder e o juízo de Deus. O capítulo 21 começa com a história de Nabote, um homem simples que possui uma vinha próximo ao palácio do rei Acabe. O rei, então, deseja o quê? Comprar essa vinha junto a Nabote. Porém, Nabote rejeita a oferta do rei, não por distrato ou por alguma afronta ou qualquer coisa do tipo, não, mas porque aquela vinha se tratava de uma herança dos seus antepassados. Então tinha um apego, tinha um valor emocional e sentimental na vida de Nabote. E dada a negativa de Nabote, Acabe fica amargurado e se recusa até mesmo a se alimentar. É então que entra em cena Jezabel, a sua esposa, que acaba vendo a situação e trama um plano muito cruel. Ela acaba organizando falsas testemunhas, falsas acusações contra a vida de Nabote, que acaba então sendo condenado de forma injusta. E por consequência, a pena dessa condenação seria o apedrejamento até a morte. Olha que situação cruel, dura e complicada, tramada por quem? Por essa mente diabólica de Jezabel. Após a morte de Nabote, Acabe vai e toma posse daquela vinha como se nada tivesse acontecido, de forma assim, natural, né? Porém, Deus, vendo essa injustiça, acaba enviando o profeta Elias diante de Acabe para que ele possa ser mais uma vez confrontado. Elias, de forma muito corajosa, ele anuncia que tanto Acabe quanto Jezabel seriam severamente punidos por esse pecado, por essa atitude, pela morte de Nabote. Apesar de toda a sua maldade, Acabe, quando ele ouve essa sentença, essa profecia divina contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua descendência, ele finalmente se humilha diante do Senhor. Olha só, Acabe se dobrando. Faraó não se dobrou, Faraó não se quebrantou, mas Acabe aqui se quebrantou, né? E ele acaba se arrependendo ali, demonstrando um quebrantamento muito profundo. E a partir dessa ação, dessa movimentação de Acabe, Deus acaba adiando parte do juízo que ele já tinha liberado sobre a vida e sobre a casa de Acabe, prolongando para os dias da sua descendência, ou seja, para os dias do seu filho. Olha só que situação. O quebrantamento e arrependimento de Acabe foi tão sincero, Deus viu sinceridade profunda no coração de Acabe, que parte daqueles juízos que era para aquele tempo, o Senhor postergou e alongou para mais adiante. Esse agir de Deus, querido, nos mostra tanto a injustiça infalível de Deus, quanto também a sua misericórdia para todos aqueles que se arrependem de forma verdadeira. Que esse capítulo nos traga à memória que, primeiro, Deus é justo e não se deixa enganar. Porém, ao mesmo tempo, ele também é misericordioso para todo aquele que se humilha diante dele. E para o último capítulo do primeiro livro de Reis, veremos uma porção cheia de lições sobre ouvir e identificar a voz de Deus. O capítulo 22 começa com uma aliança entre Acabe, o rei do norte, o rei de Israel, com Josafá, o rei do reino do sul, o rei de Judá. Juntos eles estão ali planejando ir à guerra para tentar recuperar a região de Ramote e Gileade. Porém, antes de lutarem, Josafá, que era um homem espiritual, era um rei de aliança com o Senhor, assim como foi seu pai, o rei Asa, ele pede para que seja consultada a palavra do Senhor. Então Acabe ali dá uma, de desentendido e acaba reunindo 400 profetas, só que 400 falsos profetas, que acabavam profetizando e dizendo tudo aquilo, apenas aquilo que o rei desejava ouvir. Ou seja, sobre essa questão
os 400 profetas estavam dizendo que a vitória de Israel contra os sírios seria esmagadora e seria certa. Era só sair para a batalha que Israel sairia vitorioso. Mas Josafá sente um incômodo, sente que falta algo e pede para que seja apresentado um verdadeiro profeta do Senhor. É aí que Acabe acaba mandando chamar o profeta Micaías, um profeta fiel e idôneo da região ali de Israel, que, ao contrário dos outros, quando começa a profetizar, alerta que a batalha terminaria em um desastre para Israel, né? E profetizando inclusive a morte do rei Acabe. Mesmo assim, Acabe acaba ignorando a advertência do profeta, manda o prender, né? Manda prender Micaías e depois disso já vai direto à batalha, vai direto à guerra. E durante a batalha, Acabe é atingido por uma flecha e acaba o quê? Morrendo. Exatamente como o Senhor havia revelado por meio do profeta Micaías. Olha que situação. Essa porção, queridos, nos ensina o seguinte, que não devemos buscar apenas palavras agradáveis, os elogios ou as ideologias que são confortáveis, mas sim devemos procurar buscar a verdade de Deus, que sempre será imutável, mesmo que essa verdade seja desconfortável, mesmo que essa verdade possa nos confrontar e nos tirar de uma zona de conforto. É essa palavra imutável, a palavra que vem do Senhor, é que vai nos garantir livramento, vitória, e vai nos garantir que a gente possa ter um direcionamento para que possamos cumprir o nosso propósito, aquilo que o Senhor nos chamou. A gente vai cumprir debaixo dessa palavra. E que a nossa oração no dia de hoje seja, queridos irmãos, Senhor, dá-me ouvidos para ouvir a Tua voz acima de todas as outras vozes. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Tenho certeza que vocês gostaram, sabe por quê? Vocês acompanharam esse vídeo até o final e eu venho aqui agradecer de coração por você fazer companhia nessa jornada diária de leitura da Bíblia. Então, se esse vídeo edificou o seu coração de alguma forma, então, por favor, curte, comenta, compartilha e segue o canal. Para quê? Para que esse vídeo tenha um alcance maior e mais pessoas possam ser abençoadas por essa palavra. E chegou então agora o momento de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós teremos muito mais. Shalom!